Estamos começando mais um episódio do nosso querido X da Questão. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É com grande prazer que a gente vai começar mais um bate-papo aqui com você, já que você já vem percebendo que o nosso canal, o objetivo desse podcast, além de trazer muita informação e entretenimento, é trazer muita reflexão também através da convivência, das histórias dos nossos convidados, não é mesmo, Cleverson Pereira? Exatamente, Liana Leite, muito bom ter você aqui também. E como a Liana falou, a importância dessa informação de levar a você o melhor conteúdo. E Cleve, falando em melhor conteúdo, a gente teve ali na entrada um bate-papo já com a nossa convidada, que, gente, assim, ó, eu nem falei nada, tá? Eu só fiquei ouvindo, porque eu também aproveito, assim como você, para aprender muito aqui conversando com o nosso convidado. Cleve, fala aí do padrão da nossa convidada de hoje. Nossa convidada, tá, gente? Mais um exemplo de mulher guerreira que liderou diversas situações dentro do mundo dos negócios. Atualmente ela é presidente e cofundadora da Associação Brasileira de Marcas Próprias. Ela também é referência no setor de marcas próprias do Brasil. Além de atuar como palestrante internacional e também membro do Fórum de Competitividade de Varejo e do Ministério da Economia, e integrante do Comitê Executivo do Instituto Mulheres do Varejo. Senhoras e senhores, Neide Montesano. Seja bem-vinda, Neide. Muito obrigada, muito obrigada. É muito bom ter você aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Vamos explorar bastante você aqui, porque, como eu falei, lá fora a gente já sentiu mais ou menos o que a gente pode te explorar. Então, para começar, tá? Só para isso. E para o pessoal também aprender aqui com a gente. Então, fala pra gente, assim, pra gente começar da parte de marca própria. Como que a criação de uma marca própria pode fortalecer uma empresa no posicionamento dela também diante do mercado hoje? Eu acho interessante a tua pergunta e ela tem dois pontos de vista diferentes, dois lados diferentes, a marca própria. Primeiro é o lado do dono da marca, né? Do varejista, do atacadista, do distribuidor, enfim. E em qualquer tipo de canal, né? Canal alimentar, canal farma, construção civil, enfim. E o outro ponto de vista é o do fornecedor. Então, quanto ao dono de marca, o fato de ter marca própria é sensacional porque ele consegue melhorar a margem, fidelizar o cliente. E por incrível que pareça, né? Hoje a gente tem vários cases onde a marca própria vale mais, né? A gente brinca que a criatura vale mais do que o criador. Só para você ter uma ideia, vou dar um case hoje que é assim, super atual. Tem uma marca chamada Kirkland, que está começando a ser vendida, inclusive, na Amazon. Essa marca é do Costco, que é um dos maiores cash and care do mundo. Ela hoje vale mais que a Coca-Cola. Ela vale mais que Nike. É uma marca própria, né? Então, essa coisa do valor da construção de uma marca que ficou sempre para a indústria, hoje ela pode acontecer com o dono da marca. Para o fornecedor é fantástico, porque ele vai ter uma produção dele com venda garantida. Porque quando ele tem a própria marca dele, é óbvio, se o mercado oscila, a venda dele oscila. E sempre tem um concorrente que surge, né? Principalmente num Brasil tão regionalizado como o nosso. Sempre tem alguém que criou uma fábrica em alguma região e vai chegar, vai querer ocupar aquele espaço na gôndola. Os espaços cada vez mais leiloados e vendidos, né? O custo é alto. E fazendo a marca própria, ele tem a fidelização também do dono da marca para com ele. Até porque não dá para leiloar. Marca própria, talvez os consumidores não saibam mais. Quando é fechada uma marca própria com um dono de marca, né, com um varejo, um atacado, isso é uma relação muito longínqua, porque não dá para você trocar, para você auditar um fornecedor a todo momento, e muito menos regulamentar o produto, que muitas vezes demora no órgão regulador, da noite para o dia. Então, ela é uma relação de confiança, uma relação de respeito muito bacana. Então, é importante a marca própria para as duas pontas, mas quem ganha mesmo é a terceira ponta, que é o consumidor. Perfeito. Porque ele vai ter produtos de qualidade, com um preço melhor, né? Porque não tem custos na cadeia que são muito altos de marketing, custos comerciais, de pagar ponto de venda e tudo mais. E num momento, inclusive, de inflação,
É fantástico você conseguir num carrinho de compras, trocando das marcas tradicionais para a marca própria, você conseguir uma economia de cerca de 20%. É como se não estivesse sentindo a inflação. Então, ela passa a ser um benefício muito grande para o consumidor. Perfeito. Legal. Ô Neide, eu, a Liana e os nossos telespectadores aí, ouvintes, né, do podcast, nós gostamos muito de histórias, né, que deixam legados, e você hoje é muito bonito construir, né, contar esse currículo que você tem. Mas ao longo da sua trajetória, né, você conquistou, teve grandes desafios pela frente. Então eu queria que a Neide contasse um pouquinho dessa história da Neide, tanto na tua formação, que é bem bacana, né, como nesse lado empresarial teu, empreendedor. Eu queria começar dizendo que eu sou filha de imigrantes italianos. E sempre que eu começo a falar que eu sou filha de imigrantes italianos, eu fico emocionada, né? Porque meu pai veio da Itália com 10 liras, sem saber falar nada, né? Com 5º ano primário, fazer América. Então, eu passei uma vida inteira achando que eu tinha que fazer, no mínimo, o que ele construiu, né? Visto que eu sabia falar a língua, ele me fez estudar e me transformou numa engenheira. Então, eu tinha obrigação moral, né? De, pelo menos, construir o que ele construiu. Baixinho era fera. Então, foi uma vida... eu sou movida a propósito e desafios. À medida que eu sou desafiada ou me desafio, eu vou buscar. Então, eu queria fazer medicina, mas estava difícil na época, e eu fiz engenharia química. Na engenharia química, o grande desafio é que mulher não podia ser gerente de produção. Eu falei, ok, então é isso aí que eu vou ser. Aí, mulher, eu venho de uma família de empreendedores, então o empreendedorismo faz parte do meu DNA. Eu sou das poucas profissionais da minha família que trabalharam de empregada, vamos dizer, que foram profissionais em alguma empresa, porque, na verdade, a grande maioria teve suas próprias empresas. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, né, com meu pai, minha mãe, enfim. Nós tínhamos loja. Então, o comércio teve sempre na veia. A indústria veio com a formação. Então, eu fui para a indústria, né, não tinha terminado ainda a faculdade. Eu fazia engenharia química, eu tinha minha filha já quando eu comecei a trabalhar na Rect, que, na verdade, eu comecei na Ciba Geigy, que depois foi vendida, né, essa parte da divisão Herwick foi vendida para a Rect, que é uma multinacional inglesa, e aí eu continuei lá no meu propósito. Eu vou cuidar de produção, eu vou trabalhar em produção. Mulher não trabalhava na produção nessa época, porque diziam que o ambiente era insalubre, só podiam trabalhar homens. Aí eu peguei um médico do trabalho e disse para ele, uma coisa impressionante, porque se faz mal para homem, deve fazer... Não, se faz mal para mulher... E aí fiz todo um estudo e provei que mulheres podiam trabalhar, sim. E aí começamos a admitir mulheres na fábrica. Hoje, inclusive, a maioria é mulher. Parece que 67% ou 70% hoje é mulher trabalhando na produção, inclusive. E eu fui fazendo isso. Fez parte. Desde quando eu era criança, meu pai dizia que eu não aceitava determinadas coisas. Então, por que mulher não pode brincar de carrinho de rolemã? Por que mulher não pode? Por que mulher... E eu sempre fui fazer... Isso era meu. E aí, por que mulher não pode trabalhar em produção? E aí fui. E não só, né? Depois montei uma indústria, porque daí eu queria ter o desafio de montar uma indústria, né? Montei uma indústria. Fui a primeira mulher a ser presidente de uma entidade, de uma associação no Brasil. Lá em 2006, você não tinha mulheres presidentes de entidades. Até hoje tem muito poucas, né? Faz ideia lá, 20 anos atrás, né? Então, sabe por quê? Porque eu acho assim, o que eu dizia nas fábricas, quando alguém olhava e fazia uma mulher, né, cuidando, eu falava assim, mas aqui é assim, é que profissional não tem sexo, né? Diferença entre homem e mulher é que eu faço xixi em pé e outro sentado, né? Porque o resto, não é? A gente não tem... Todo mundo não está no mesmo conceito de aprender, de ter oportunidade. Claro. Eu acho que a mulher tem que fazer o que ela quiser, ela tem que estar onde ela quiser. O que precisa é entender que tem que dar oportunidades iguais. Que ocupe o melhor. Que ocupe o cargo quem for melhor. Mas sexo não, né? Aí não. Então, foi o que eu sempre lutei. Hoje, inclusive, falta aí nesse meu currículo que eu não coloquei, porque a questão de um mês atrás eu fui convidada para uma função que talvez seja uma das mais legais da minha vida. Eu passo a ser agora vice-presidente do Instituto Mondó.
A gente acredita na transformação da sociedade através da educação. Legal. E a Rede Mondó, que se transformou agora em Instituto Mondó, nós começamos fazendo um trabalho em Marajó, muito bonito, para transformar a realidade daquelas crianças, né? E esse talvez seja um dos trabalhos mais legais que eu esteja fazendo agora. E assim, mulher, né? Vai, faz, porque não depende de... E o meu propósito lá é fazer com que a gente consiga colocar pequenas indústrias para fazer girar a economia, porque não adianta pensar em criança em escola, tirar a criança da prostituição, disso, daquilo, se os pais não tiverem dinheiro. Eles não vão levar a criança não vai para a escola. Então, por que não a gente pegar tudo que tem, que aprendeu, que tem de vivência e levar, né? Eu tenho uma história que eu conto, quando eu montei a Total, não tinha dinheiro para ficar comprando máquinas, que nem tinha na Rect, né? E eu precisava lançar um amaciante de roupas. E eu peguei uma bombona de 200 litros, eu coloquei 2 torneiras abre e fecha, uma linha, e falei, vamos lá, pessoal, invasando. E eu fazia 2.400 caixas por dia de amaciante. O meu ex-marido dizia que eu tinha feito uma máquina italiana, moderna, né? Era uma bombona. Então, é isso. Precisamos começar, precisamos arregaçar as mangas e fazer. Se não está tudo na mãozinha, não tem problema, isso é uma característica do Brasil, né? E principalmente das mulheres brasileiras. A gente vai buscar o possível, todo mundo faz. O impossível, a gente só demora um pouquinho mais. Verdade. Esse é o nosso lema. Verdade. Perfeito, perfeito. E ela vai falando, Cleve, eu já estou com as perguntas, daí vai surgindo outras perguntas, você sabe, né? Eu vou me empolgando, vou me emocionando. Ô, Neide, mas o que eu achei curioso, né? Você falar do seu pai, que eles são imigrantes italianos. O que você tem de mais forte, o que você traz de mais forte de você, aproveitando um pouquinho dessa parte para conhecer um pouquinho melhor você, da cultura italiana ou do que você herdou dos seus pais, porque vendo você falar toda a sua trajetória, né, bem rápido aqui pra gente, parece que foi fácil, né? Mas a gente sabe que não. Então você tem uma resiliência, lógico, muito forte para passar e enfrentar tudo que você deve ter enfrentado. Então, o que você carrega com você hoje que você fala assim, não, isso aqui é uma característica minha, um valor meu que eu trago, meus princípios e que isso faz muita diferença também para mim no meu dia a dia? Eu tive avós fortes, principalmente a minha avó materna. Ela foi a primeira mulher onde nós moramos a usar calça comprida. Não podia, mulher, não podia usar calça. Ela falou, então, eu vou usar, porque está frio e eu quero usar. Na Europa está todo mundo usando, eu vou usar também. Foi a primeira a casar pela segunda vez quando meu avô morreu. Sabe aquelas coisas que são... vai embora, faz, independente. Eu acho que esse é um grande valor que eu tenho. Primeiro, os valores que eu tenho, que vem dessa minha família, dessa imigração, dificuldades com guerra, valores muito claros de princípios de respeito, né, por aquilo que tem, por aquilo que faz. Meus filhos dizem, você... eu brincava, né? Cada vez que eu ia comprar alguma coisa, eu falava para eles, economia de guerra. Eu estou comprando isso e aqui, agora, economia de guerra. Um filho disse uma vez para mim, mãe, deixa de ser cara de pau, você nunca tirou a gente da economia de guerra. É fácil falar isso morando numa cobertura no Morumbi. É fácil dizer que você nunca saiu da economia de guerra, mas desperdício aqui não existe. Tem que dar valor para as coisas. E isso foi uma coisa que eu sabe, porque às vezes são pequenas atitudes. Ninguém levanta da mesa na minha casa sem pedir licença. Não se pega comida porque é chique deixar comida no prato. Não é chique nada. É falta de educação e de respeito, porque tem um monte de gente passando fome. Quando te disserem não, a minha avó sempre dizia para mim, quando te disserem não, pergunta por que não. Eu não aceito não se não tiver uma boa explicação do não. E meu pai às vezes falava para mim, faz isso, por quê? Porque eu mandei. Tá bom, mas por que eu tenho que fazer? E apanhava, viu? Porque eu não fazia. O povo era bravo, né? Calabrês. E assim, mas eu sabia que meu pai estava me testando porque ele queria uma filha forte. Se eu tirava 8 na escola, ele falava, pois bem, pode melhorar. Se tirava 10, ele falava, agora pode continuar. Então, são pequenas atitudes que vão formando todos esses valores, e eu fiz isso com os meus filhos também. Eu faço, inclusive, com os meus netos.
né? Eu brinco, vó costuma deseducar, não é isso? Isso. Então, o primeiro castigo quem deu pro meu netinho fui eu mesma. Nossa, fazia que nem meus filhos. Eu punha de castigo, depois eu ia no espelho e falava assim, covarde, por que você não faz isso com gente do teu tamanho, entendeu? Mas tem que educar, né? Então, esses valores e valores que são construídos desde pequeno, né? Então, disciplina, responsabilidade, respeito, são coisas que a minha família me passou. Eu, inclusive, fui escolher uma escola italiana para os meus filhos estudarem, porque eu queria essa coisa da disciplina, porque não adianta você dar disciplina em casa, depois chega na escola e, né? Não tem continuidade. Então, eles estudaram no Eugenio Montale, que é uma escola italiana no Brasil, aqui em São Paulo, todos, os três, da prima materna até o quarto liceu, porque eu queria isso, queria essa cultura, esses valores, essa disciplina para eles. Mas eu não fiz isso só com os meus filhos, não. Eu faço o tempo inteiro com todos que me cercam. Eu falo provérbios que meu pai me ensinou. Então, o pessoal fala, não, vamos almoçar, prima il dovere, dopo il piacere. Já sei, Neide, primeiro o dever, depois o prazer. Eu vou, como dizia meu pai, e aí faço palestras. Olha, como dizia meu pai, a gente tem que fazer isso, isso, isso. Então, eu carrego isso. E eu acho que... Nossa, eu tenho um orgulho danado, sabe? De ser filha de dois italianos. Minha mãe puxou água de poço e cozinhou com fogão a lenha quando ela casou com meu pai. E o meu pai, ele começou como camelô, porque ele veio, trabalhou 7 meses de empregado. Aí ele disse para o tio dele, sabe que eu vim aqui construir a América, eu não vou trabalhar de empregado eu ficava no meu país. E ele começou como camelô. E aí ele foi, e eu fui conseguir construir o que meu pai construiu com 52 anos de idade, que eu fui conseguir, né? Que diz o meu filho que eu gritava, consegui, porque foi muito trabalho. Meu pai trabalhou 27 anos sem tirar um dia de férias, nenhum dia de férias. Então, são valores que eu tenho muito orgulho, sabe? Muito orgulho. E faço, e acho que está certo. Outro dia eu vi a minha filha contando, Mateu 1, Mateu 2, eu olhei para ele e falei assim, nossa, você está contando para o seu filho? Você não reclamava que eu contava para vocês? Porque se eu chegasse no 3, nunca chegava no 3. E quando eu vi ela contando, ela disse, se funcionou para nós, né, mãe? Vai funcionar para ele também. Exatamente. Então é isso. Que bom. E a gente passa, legal. de alguma forma a gente passa. Eu tenho certeza que hoje falta muito nas pessoas e resgatar toda essa coisa do que traz. O Brasil tem muitos, né? A grande maioria do povo brasileiro teve ancestrais com muitos valores. E eu acho que isso falta hoje para o Brasil. Esse respeito, essa coisa de cultivar, né? Lembra quem foram os nossos ancestrais? O que eles trouxeram para a gente? Vamos respeitar isso, né? Vamos fazer alguma coisa por isso. Eu acho que isso falta um pouco na nossa sociedade. Mas é bom demais ter exemplos, né, Sem dúvida. Clévia? Porque vendo você falar na sua família, como é bom a gente ter exemplos na nossa casa. Mas foi difícil, viu? Eu lembro quando meu pai estava construindo um prédio, nós ficamos um ano não, passavam os anos e minha mãe não comprava nada. Teve uma festa de aniversário que minha mãe pegou a cortina da sala e fez os nossos vestidos para ir no aniversário. No casamento de um primo do meu pai. E eu conto, quando meu pai fez 70 anos, a gente fez uma festa surpresa para ele, e eu fiz um filme contando a vida dele. E eu falo para ele no filme, né? Porque eu fiz questão de narrar o filme, porque uma coisa é você escrever a história e dar para outro narrar, outra coisa é você narrar que você sabe exatamente qual é. E eu digo para ele, eu falo, pois é, papai, mas a gente só conseguiu mesmo porque o teu sonho de construir a América, fala a verdade, a gente ajudou bem também, né? Porque a gente ficava o ano inteiro sem tomar uma Coca-Cola, a gente ficava o ano inteiro sem comprar nada. Por quê? Porque a gente estava construindo o nosso patrimônio e a gente entendia quanto filho. Essa coisa do não comprar porque nós estamos construindo, né? E, ao mesmo tempo, a gente fazia 18 anos e a gente tinha carro zero. E o meu pai falava, sabe por que eu estou dando para vocês? Porque vocês ajudaram a construir. Eu fiz a mesma coisa com os meus filhos. Então, eles me ajudaram a construir, porque eu larguei muitas vezes meus filhos. Não foi fácil, sabe? Você tem ideia de você ser promovida
E alguém dizer que você saiu com o diretor, por isso você foi promovida. Era normal isso, gente. Mulher só era promovida se fosse... Eu chegava em casa e falava pro meu marido, a gente precisa ir num motel tal, né? Porque me colocaram lá, é bom eu conhecer, né? Porque... Então, teve muita dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, o que eu dizia sempre é, pode puxar o tapete, que quanto mais puxar, mais velocidade vocês me dão. E ok. Meta. Eu digo assim, olha, coloca a meta. E com meta não se negocia. Vai embora, cumpre a meta. E você vai chegar. Até porque o sucesso ele é tão simples. É você fazer o que gosta. Acreditar no que você faz. E persistir no que você acredita. Isso é sucesso. Se você decidir que você é feliz vendendo pipoca, você vai ser a rainha da pipoca. E tá tudo verdade. certo. Né? Então, mas isso são valores, é da base. É da base. Perfeito. É tudo lá, vem lá Sim. É do verdade. avô, do bisavô, do tataravô, que eu vou para Itália, escuto as histórias e gosto de escutar. Ô Neide, assim, eu queria, aproveitando ali uma história que você contou sobre um produto que você desenvolveu, né? Muito bacana, né? Você por formação na engenharia química, né? Eu achei bacana a questão de história do produto. Então, primeiro eu queria que você contasse a história para nós do produto, como que foi que você fez, que é uma marca reconhecida hoje, né? E também, assim, o que você acredita, que nem no caso deste produto que você criou. Hoje, quem vai criar novas marcas, o que ele precisa se preocupar? Bom, primeiro, essa história é muito interessante, né? Nós tínhamos uma das crises no Brasil, porque eu sempre digo, para quem teve que fazer tabela de preço em URV, né? Como nós fizemos, a minha geração, o resto é tudo meio mais fácil, mas várias dificuldades. Mas a gente tinha aí que reduzir custo para variar, né? A fábrica hoje está um pouco diferente a relação do fabricante com o varejista, mas antes era assim, a fábrica tem muito lucro, então eu vou sempre apertar muito. Aí vinham aumentos, porque nós somos muito dolarizados nos custos, né? Então, aumentava dólar, a gente tinha aumento de custo e não conseguia repassar. Demorava 2, 3 meses para repassar. Então, se a gente não tomasse algum tipo de providência, quebrava, né? E aí, teve lá um aumento de dólar, acho que em 98 para 99. E eu falei, quer saber? Eu vou ser alquimista, vou preparar uma fragrância, que era a fragrância que a gente mais utilizava da marca Sanol tradicional. Eu vou criar a fragrância em casa. Eu tinha um livro muito antigo de fragrâncias, de perfumaria, e eu fui e eu sempre gostei de inovação, sempre. Até hoje, se me contratar para criar algum produto, eu vou para a bancada e crio, mas se for inovação, eu preciso inovar, senão não tem graça. E aí eu falei, agora eu vou fazer a fragrância do Sanol, era um desinfetante, uma marca super importante no estado de São Paulo, e eu fui e fiz a fragrância. Passam uns 3, 4 meses, começam a ligar, pô, tá eliminando o odor do cheiro da urina do quintal. E eu falava, cara, como assim, né? O que eu fiz para eliminar? Porque eu não tinha feito isso, né? Meu ex-marido falava assim, Neide, você tem que falar que você demorou 10 anos para fazer isso. Eu falei, nunca, não consigo mentir, não dá, não dá. Meu rosto diz que eu tô mentindo, eu não consigo, eu sou muito autêntica, né? Não dá. E aí, mandei para a Associação de Veterinários de São Paulo, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Volta, 40 dias depois, assim, esse produto tira cheiro de urina de tigre, uma das mais concentradas do mundo. Eu falei, uau, eu cheguei na sala do Kiko, eu falei, o que a gente faz com isso agora? Precisamos criar uma marca, fazer alguma coisa, né? E sei lá o que faz. Bom, como todo mundo conhecia Sanol, eu falei, já sei, Sanol Dog. Que produto vai ser? E faz o quê? Elimina odor de urina de cachorro. É o que ele faz. Mandei para a Anvisa, não era regulamentável na Anvisa, nem saneante, nem cosmético, porque não existia o produto. Não existia no mundo todo. Eu criei o primeiro no mundo todo. Hoje você vai para o mundo todo mundo tem eliminador de odores. Não é o mesmo, porque essa fórmula ninguém tem. Nunca abri. Nunca. Só a Total Química tem. E aí, foi. Aí, vamos fazer... Eu tinha um grande fornecedor de fragrância que ele foi para Paris e achou um perfume chamado Oh My Dog, que custava $30. E me mandou e falou, Neide, esse negócio está começando a... Aí, colônia, shampoo. E foi aumentando a linha. Hoje, sem dúvida nenhuma, é a marca mais importante
Com certeza. Essa Naldog é a marca mais importante da linha PET e a gente desbravou, porque onde colocar o eliminador de odores? E aí não é desinfetante, é bazar que a gente chama, né? No supermercado. Ele tinha que ficar do lado do alpiste, da coleira, porque não tinha nada. Entendi. Nós começamos isso. Tudo que vocês veem de PET hoje, que depois começou até PET garagem, que a gente chama, né? Todo lugar tinha PET, tem mais PET que farmácia. Começou com a gente. Então, a gente começou a colocar o eliminador de odores, daqui a pouco veio ração, daqui a pouco comecei o shampoozinho, o Adel Colônia, e isso começou. Como é que se constrói uma marca? Bem, primeiro, a principal, eu acredito que a ferramenta mais importante que a gente tem é inovação, inovar. Tem que inovar. Se você inovar, você tem um grande motivo ou um grande argumento para dizer, bom, esse meu produto é diferente do que tem. Porque tudo igual, você não cria marca. Com tudo igual, você só compete no preço. E sempre vai ter alguém que vai fazer 3 centavos mais barato. Então, você não constrói marca. Preço não é marca. Colocar o produto ali não é. Tanto que, para a marca própria, eu sempre digo isso. Eu tenho clientes que eu faço projetos de marca própria, né? Então, eu tenho, por exemplo, Nova Era, um grande cache no norte do Brasil. A gente está fazendo agora, a gente lança 90 SKUs numa tacada só. A gente está inovando, mesmo sendo um mercado muito característico, com uma cultura muito peculiar deles, a gente pega os produtos e ontem mesmo eu estava falando, não, mas a gente tem esses produtos que vendem muito aqui, eu falei, mas só tem esses, vamos melhorar? Que com certeza eles vão querer um produto melhor. Dá sempre para inovar. Uma marca própria precisa inovar, o consumidor precisa comprar e ainda que seja mais barato, dizer, uau, isso aqui cara, eu não esperava, porque está comprando mais barato, não espera. Verdade. Mas sempre posicionar o produto de acordo com aquilo que você está desenvolvendo ele. Na marca própria a gente errou muito. Era muito comum você dizer assim, você ouvia assim os caras dizer, eu lancei um sabão em pó igual líder de mercado. Você está de brincadeira que você fez igual o Omo, né? Não fez porque não tem torre para fazer. Não fez. Por que você não disse que você fez igual aqui um Tixan? Posiciona certinho, porque senão está comprando 40% mais barato do que o tal do líder mesmo, achando que está levando para casa aquilo e não levou. Está levando esse aqui. Aliás, com este aqui, ele está 20, 25 mais barato e pode ser até melhor. Aí sim, você surpreende porque você está entregando além da promessa. Uhum. Mas tem que prometer direitinho, né? Não dá para prometer errado. Verdade. Esse foi o grande avanço que o Brasil fez na marca própria nesse país. Porque cresce hoje muito. Você pega a Nides da RD. Sim. Vocês sabem quanto que Nides vendeu o ano passado? 1,2 bi. E a marca Nides pegou forte e veio sendo trabalhada muito forte de 2017 para cá. Onde a Bimapro, inclusive, contribuiu muito. Eu tenho um orgulho danado, eu, Neide Montesano, inclusive, porque eu ia com a Luciana Tortorelli, a gente visitava as feiras lá fora, e de lá mesmo a gente já batia as fotos e ela já mandava para a agência, já começava a criar produtos e tal. E olha o que é hoje, né? Então, a gente tem marcas super... Você pega a Taek, que marca bacana, né? É a 4ª geração da marca própria, entrega valor, porque entrega valor. Ela se propõe a entregar, é o propósito dela, saúde, bem-estar, e ela entrega esses valores. Porque tem que entregar. Uma marca, você só constrói ela mesmo se você entregar o propósito da marca, através, obviamente, de produtos ou serviços. Nem sempre é só produto, pode ser serviços, né? Mas qual é o propósito? E entrega o propósito. E, de preferência, supere a expectativa de quem vai adquirir ou o produto ou o serviço. Isso é importante. De acordo com o posicionamento que você falou, né? Não adianta querer entregar. Exato. Ô, Neide, e como que fica a inteligência artificial no meio dessa questão de marca própria? Como que, dentro do mercado, a inteligência artificial que cada dia vem alguma coisa nova, como que isso a gente pode utilizar a benefício, né, do fornecedor ou do próprio dono da marca na questão de dados, de entrega para o cliente? Como que está isso?
Bom, nós somos suspeitos, né? Porque essa minha coisa de ser metida a querer inovar, o ano retrasado, nós fizemos um lançamento no nosso congresso do primeiro robô marca própria do mundo. Um chat GPT, Sim. que a gente chama de Mark. Aliás, ele é bonito. E também porque ele tem nome masculino, vou contar. Porque todos os robôs, se você observar, 90% deles têm nome feminino. Aí eu li uma reportagem que o nome do robô é feminino porque a mulher, ela é submissa. Eu falei, mas eu não vou pôr nome de mulher no nosso robô, nem a pau. Aí peguei e comecei, vamos lá, vamos eleger na diretoria o nome, e vai da cá, e vai marca, e ficou Mark. E aí construir um robô lá bonito, de olho verde. É lindo o nosso Mark. Mas enfim, ele é um chat GPT, que qualquer um pode entrar. Ele não é só para os associados, hoje ele está no nosso site, e qualquer um pode entrar e fazer as perguntas que necessitar, para tirar as dúvidas que necessitar, e se de alguma forma não tiver a resposta, a gente vai buscar a resposta e vai dar a resposta para quem está consultando. Nós entendemos que IA não tem o que fazer, é o que está aí, e tem que usar. E a gente incentiva muito. Só para você ter uma ideia, o ano passado... Olha que interessante, porque o IA não é só... Nós trazemos para o nosso congresso palestrantes internacionais. É óbvio que custa caro. Sim. E é óbvio que gasta carbono, porque é o avião, e aí está aqui, é transporte. Aí nós fizemos também o primeiro congresso em holograma do mundo. Aí nós trouxemos, no congresso, nós temos 3 palestrantes internacionais em holograma. Eles estavam sentadinhos lá junto com os outros. Um estava na Índia, outro, e participando do congresso. Não gastamos nem passagem aérea, nem hotel, nada. E eles participaram normal de onde eles estavam. Sensacional. E foi bárbaro. E os estandes, muito simples também, muito simples. Tinha um painel, e aí nós colocamos em cada estande um holograma que mostrava tudo. A fábrica em 3D, os produtos, tudo em holograma. Sem precisar trazer aquele tanto de produto, sem precisar... Então, a gente entende que as tecnologias estão aí, elas precisam ser usadas. E isso faz com que a gente incentive cada vez mais nossos associados a irem buscar, né? Quais as formas e sem isso, esquece. Você sabe que, além do IA, há 10 anos atrás a gente falava em governança. Há 15 anos atrás a gente falava em meio ambiente. Sempre falando para eles, nós temos que respeitar o meio ambiente. Nós temos que ter governança. Eu fazia palestra e falava, gente, se não tiver governança, quebra. Vocês não vão mais. Aí vem o ESG. Eu tenho MBA em ESG, eu faço ESG nas empresas, principalmente as pequenininhas, porque é fácil você falar de ESG numa grande, né? Na pequena, como é que fica, né? Mas a gente fala isso há muito tempo. Então, nós fomos para a China há 15 anos atrás. Ninguém tinha ido para a China, para visitar a China, para entender o que ia acontecer no mundo. Nós fomos. Agora não queremos mais ir também, porque agora também já saiu da moda. Mas nós, sabe? Então, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que surge e a gente entende que são ferramentas ou que são necessários que o nosso ecossistema entenda e trate para estar sempre atualizado, a gente traz para dentro para a mesa. Sempre, sempre. E isso é uma característica importante da Bimapro, que apesar de ser uma associação que não é tão grande, ela é muito grande em inovar, em trazer novidade e em estar constantemente próximo do associado, mostrando para ele quais são os caminhos, os melhores caminhos. Perfeito. As melhores... porque precisa. Sim. Porque o mundo é isso aí, nessa velocidade toda. Se não acompanhar... Ficou. Marca própria cresce, gente, no mundo todo. Depois eu preciso contar uma coisa muito legal para vocês. Já conta. Legal. Posso fazer um parênteses aqui? Quando a Neide fala de ESG, é só para a gente entender que são implementar nas empresas uma conscientização, ferramentas, metodologias com preocupação ambiental, social e de governança, tá? Justamente para que os clientes dessas empresas eles possam ter transparência dentro da atividade que as empresas produzem. E aproveitando isso, principalmente a sua área de atuação, que é química, né?
sempre tem um zelo muito grande para a parte ambiental, né, Neide? Sempre teve aquele zelo porque pode gerar, dependendo do descarte mal feito, né, situações de contaminação, enfim. Mas eu queria aproveitar toda essa tua história bacana de empreendedorismo, e uma coisa que chamou a atenção durante a nossa conversa é o fato de que sempre você esteve no contra, né? Se não estava certo, não é isso que eu vou fazer. Isso mostra muito, né, a construção de uma liderança, como você é hoje, um legado bacana a ser seguido. Mas hoje, assim, a gente percebe que, né, principalmente por titulações de falar, assim não dá, como você acabou de falar, né, por que a mulher está na IA, né, porque é submissa. E eu queria, pensando a Neide agora, a Neide respondendo no lado líder, empresarial e empreendedora, não a Neide mulher. O que você diria para as mulheres hoje conquistar o seu espaço, independente também se ela é, né, CLT, empreendedora, não importa. Aonde quer que ela atua, uma médica, uma advogada, o que a mulher hoje ela precisa no lado profissional para ela atingir escalas, né, posições que outrora era só por homens, né? Sabe que eu acho tão simples, por incrível que pareça. Meu filho fala para mim, você faz tudo muito simples. Mas é porque é simples mesmo. Acredita no que sabe fazer. Não se acomode. Vá cada vez mais aprender, ler. Incansavelmente leia, atualize-se. Dentro daquilo que gosta. Porque também não adianta querer ler uma coisa que não suporto. Lê o que gosta. Perfeito. Fique muito boa no que naquilo que gosta. Vai, se especializa. Aliás, o especialista, propriamente dito, já nem é tão importante mais. O generalista, com certeza. Mas entra fundo. Você pode... Tem uma coisa, sabe, que as pessoas falam às vezes para mim. Eu não pude fazer isso porque... Eu tenho que pegar o filho na escola, eu tenho que fazer... Cara, assim, mas o teu marido está onde? Não, ele trabalha. Pô, mas como assim? Você faz o quê? Como assim o teu marido trabalha? Então, coloque-se numa posição como pessoa, como humano, que tem direitos de fazer coisas que todos os outros têm. Porque não precisa vir com... Porque às vezes vem de casa, né? Às vezes a família é machista. Né? E aí as mulheres crescem tendo com essa coisa da submissão, né? Então, acredita, se melhore constantemente, se melhore. Se for cabeleireira, se melhora, vai fazer curso. Hoje, com 2 dedinhos só, dois dedos, você descobre o mundo, bota lá no Google, 2 dedinhos, e sabe tudo, não precisa nem ir para... Eu tinha que pegar um ônibus, descer em Pinheiros, andar 5 quarteirões, ir numa biblioteca, procurar o livro, escrever, fazer o trabalho, voltar tudo, pega o ônibus, desce e ainda passa limpo tudo que a gente... Gente, pelo amor de Deus, hoje são 2 dedinhos. Tá. Vai lá. Seja curiosa. Curiosa. Tem que ser curiosa. Tem que tentar... Tem que querer aprender cada vez mais. Em quê? Naquilo que gosta. De novo, cabeleireira, pipoqueira, costureira, engenheira, não importa o era. Tem que fazer o que gosta. E vai em frente. Vai em frente. Tem que ser... Vou contar uma coisa interessante para vocês. Eu adoro cozinhar. Porque eu sou... Hoje, quando eu me apresento em palestra, eu falo, eu sou mama, nona, entendeu? Eu sou a tiara também, que eu sou sogra do meu genrinho, que é o meu genrinho, eu sou a sogrinha, ele é o meu genrinho. O genro que eu pedi a Deus. Mas, assim, eu amo cozinhar. Eu adoro cozinhar. Vem da minha família, claro. Eu faço fusilli no ferrinho. Não tem Natal sem o fusilli que a Neide faz. Eu faço a grispela, que meus ancestrais faziam a grispela. Eu faço molho, eu não compro molho. Me perdoem os fabricantes do molho, mas sabe que como química eu prefiro fazer o molho. Então eu compro lá 50 quilos de tomate, faço molho. Nossa. Ponho no vidro, fervo o vidro. Pô, mas são 3, 4 horas num sábado a cada 6 meses. Eu gosto de fazer, eu gosto de cozinhar. Só que também eu me aperfeiçoo. Agora, por exemplo, trouxe da Itália um negócio que eu ligo na tomada, que me dói o braço para ficar virando o negócio do molho. Aí eu ligo na tomada, porque eu descobri, botei lá 2 dedinhos, que tinha uma maquininha portátil que dava para trazer. Então, assim,
qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você goste, qualquer coisa que você acredita que através disso você vai conseguir realizar seu sonho, qualquer que seja o sonho, persista. Vai. Tem que estar sempre atualizado. No mundo de hoje, não dá para... Tem um provérbio, vocês conhecem aquele provérbio, né? Terra de cego, quem tem olho é rei. Uhum. Pois é, mas é que as terras agora, todos eles têm 2 olhos e o rei é caolho. Então, por quê? Porque o mundo mudou. Verdade. Então, o rei agora é caolho. Então, entendam essa mudança. E vai, tem que entender, tem que... eu não sei o que é IA. Sei lá, bota lá no Google, pô. Tá cheio de explicação pro tal do IA. Vai lá, põe lá. Olha, quando meu filho... Eu tinha uma fábrica. Meu filho disse para mim, mãe, temos que colocar o servidor na nuvem. Eu olhei para a cara dele e falei, você tá de brincadeira. Ele olhou para mim e disse, como assim? Eu falei, que nuvem, meu filho? Você tá doido? Que nuvem? Como pôr na nuvem? Nós vamos pôr o servidor na nuvem como? Mãe, nuvem, mãe, é como chama, não é a nuvem, não é a branca do que está no céu. A nuvem, mãe, é como chama o lugar que agora existe, onde os servidores estão lá, tem mais proteção. Eu falei, vamos colocar hoje. Isso existe? Nós vamos colocar já. Google. Sem ele saber, lá eu já entrei. O que é nuvem, como coloca na nuvem, como é que faz na nuvem, tudo. Eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Não existe hoje a menor possibilidade de imaginar uma fábrica funcionando sem um software chamado ERP. Pode ser do SAP, pode ser da TOTS, não importa o nome. Tem que ter um ERP. Porque se você não faz isso, é que eu falo, pega o carro, vai no banco, fica na fila, entra no caixa, pede o dinheiro, pega a ficha, não existe mais. Eu conheço o ERP de trás para frente, de frente para trás, o que é muito raro. Porque eu não tinha dinheiro para pôr um ERP na Total, lá em 99. Eu tinha um amigo que ele conseguiu um software que construía software e construía um ERP interno, que, aliás, está muito bem, obrigada, até hoje, lá dentro da Total Química. Eu construí ele inteiro. Então, eu entendo de ERP, porque eu fiquei lá. Tinha dia que eu chegava na minha casa às 3 horas da manhã. E eu olhava todos aqueles carros na garagem e falava assim, cara, não é possível, não fui eu que pendurei o homem na cruz, cara. Por que todo mundo está dormindo e eu tenho que chegar na minha casa essa hora? Porque está todo mundo descansando, por que eu tenho que chegar essa hora? Depois eu parava o carro e falava assim, mas também ninguém aqui entende de RP do jeito que eu entendo. Entendeu? E hoje eu vou nas fábricas, porque eu dou consultoria, eu faço mentoria para empresas em sistema da qualidade, implantação de sistema, melhoria da produtividade. E aí eu vou e falo, cadê o RP de vocês? E o pessoal fica olhando para minha cara, porque assim, como é que ele entende de RP? E aí eu começo. Na ordem de produção, está vindo o lote do insumo? Não. Porque você não flegou. Você precisa flegar quando você entra, quando você cadastra. E o pessoal fica olhando para mim, parece que estava vendo uma marciana. Que era mais ou menos o que acontecia em Sopro. Eu verticalizei a fábrica. Eu tinha máquinas. Atenção, por quê? Porque quando começou na Rect, os primeiros frascos plásticos do Brasil, que a gente trocava os frascos de vidro para plástico, eu saía da faculdade na Barra Funda, ia para a Rect e ficava até 3 horas da manhã, que eu queria ver essa mudança, que era um negócio tão lindo. Eu não ganhava nada, eu pedi para o meu diretor para ele deixar eu entrar, porque eu queria ver montar a fábrica, eu queria ver montar a máquina. Porque eu falava, gente, que demais, nós vamos sair do vidro para plástico, né? Não existia, era em 1983, não existiam. E aí, eu vi tudo aquilo. Bom, resultado, eu sou uma das mulheres que mais entende de máquina de sopro no mundo. Da rosca, da trafila, da faca de corte, eu desmonto uma máquina e monto de sopro. Legal. Que eu ia nas fábricas, nas feiras, e o pessoal olhava para mim e achava que eu era secretária, né, do meu ex-marido. Imagina que uma mulher entende máquina de sopro, entendeu? Então, tem que querer fazer. Porque eu queria aprender, eu queria ir, eu queria entender daquilo. Por que só homem podia entender? Só tinha homem, né? Tanto que quando eu comecei a montar as máquinas, hoje tem 14 máquinas de sopro. Eu comecei a colocar mulheres com umas chaves de fenda desse tamanho para regular as máquinas. Principalmente a regulagem mais fina, que a mulher é mais delicada e consegue melhor. Fica espanando o parafuso, entendeu? A força toda. Aí eu coloquei. E o pessoal falava, você colocou mulher para cuidar? Gente, por que não? Tudo pode. É só a gente querer fazer e entender que sempre é pré-conceito. Né? Exatamente. Verdade. Sem preconceito, mas não foi fácil, não. Foi difícil.
Não, você acabou de confirmar uma coisa que eu falo muito, assim, nós temos uma especialidade de trabalhar com o mercado financeiro, né? Assessoria de investimental, e a gente fala muito para o investidor isso. Às vezes você escuta muita informação, mas não coloca em prática, como você foi lá, viu como que a máquina funciona. Por que você é especialista? Porque você sabe fazer tudo isso. Porque além de ter estudado, você presenciou, você pôs em prática, né? É a questão da ação. Porque nós também somos muito defensores aqui, né? Principalmente esse podcast é para conteúdo, para educacional. E a educação, ela te prepara, ela traz para você diversas informações. Agora, uma informação no teu cérebro sem ação é só uma informação, né? Exato. Então, você acabou de confirmar muito aquilo que a gente acredita aqui, que é aprender, sim, entender, buscar a informação e, de posse dela, entender o funcionamento, colocar na prática, o agir. Que eu acho que isso faz toda a diferença, importante, né? Hoje nós temos muita informação. Acesso à informação, 2 dedinhos. O grande problema hoje no mundo, e não é só no Brasil, é formação para trabalhar a informação. Exatamente. Porque você pode ter esse mundo de informação, mas o que você faz com ela? Como é que você usa esse tanto de informação? Precisa ter um mínimo de formação. Para ter formação hoje, também não precisa ir em faculdade. Precisa sair do Morumbi até a Barra Funda para fazer engenharia. Hoje você faz até online, né? Exato. Tem que buscar, tem que querer. Isso. Né? Tem que querer. Todo mundo tem problema. Não tem problema. Vai lá, persiste. Apareceu a pedrinha, chuta a pedrinha de lado, segue. Não deixa as pedrinhas que vão estar no caminho da vida não incomodar. Verdade. Segue, vai embora, chuta a pedrinha e vai embora. Porque se não for assim, você não consegue chegar. E aí, eu não consegui, sabe? Por quê? Porque eu... sonho possível. Eu moro perto do Palácio do Governo. Aí eu sempre digo às pessoas, se o meu sonho for morar no Palácio do Governo, eu vou ser uma frustrada. Porque para morar lá, eu tenho que ser governadora do estado de São Paulo. Não é nem governadora, do estado de São Paulo. Eu não vou ser. Então, eu não vou sonhar morar lá. Porque é um sonho impossível. Óbvio que você tem que sonhar sonhos possíveis. Claro, sempre levando para patamares superiores para você ir galgando e subindo. Mas, escolhe o sonho para sonhar, né? Também vai sonhar morar no... Não dá. Tem que escolher sonhos que sejam, no mínimo, possíveis de serem sonhados, de serem alcançados. Porque tudo parte de sonho. Produto parte de sonho. Este copo partiu de um sonho. Isto partiu de um sonho. Tudo parte de um sonho. E eu costumo dizer que eu adoro realizar sonhos. Diz para mim qual é a ideia, que eu já estou nessa. Vou junto. Vamos embora. Vamos... Não, mas isso é muito difícil. Melhor ainda, né? Porque fácil, todo mundo faz, né? O impossível é um lugar que tem menos gente. O impossível é o Oceano Azul. O impossível não é o Oceano Vermelho, né? Que está todo mundo se matando. A gente está lá, tem um livro importante sobre o Oceano Azul, né? Que o Oceano Vermelho é onde todo mundo está sangrando, se matando. Tem várias histórias que falam sobre isso, né? Por exemplo, o Cirque du Soleil é um típico case de Oceano Azul. Estava todo mundo se matando lá no circo, com bicho. Eles tiveram a ideia de pegar o mesmo circo, jogar uma tenda, se fosse um teatro, inovaram, pensaram diferente, pronto. É um Oceano Azul que, ao invés de cobrar $10 a entrada, eles cobram $150 de saída. Então, isso é ir para o Oceano Azul, né? É verdade. A Starbucks tem várias, né? Várias histórias disso, né? Então, a gente tem que constantemente procurar na vida da gente estar no Oceano Azul. Deixa o vermelho lá para quem quer sangrar e se matar. Vamos embora. Vamos enxergar o Oceano Azul. Lembrando, obviamente, que tem que sonhar sonhos possíveis, né? Não, e o seu sonho, né? Porque hoje é muito fácil também, o outro está sonhando, eu quero o sonho daquele, eu quero o sonho dele. Né? Mas a mídia social faz muito isso. Exato, exatamente. Verdade. Você acaba sonhando o sonho do outro, né? Isso. Ou se realizando no sonho do outro, que é pior. Que é pior ainda, é que aquele outro nem realizou direito também, porque ele está fazendo de conta que realizou, né? Verdade. Esse é o outro problema que nós temos. Essa é outra pauta também, né? O que você ia comentar com a gente? Você falou assim, eu quero contar uma coisa para vocês. Espera, deixa eu me lembrar agora. A gente estava falando do que mesmo? Foi antes do Cleverson perguntar do que uma mulher precisa ter para se destacar, para galgar posições.
Foi antes disso. Daí você falou assim, eu Você queria contar uma história, você disse. Isso. Quero contar uma história e tal. Peraí que eu vou Você lembrar. vai lembrar. Que são tantas histórias, mas eu vou lembrar. Então tá bom. Então antes disso, vamos fala pra gente um pouquinho de tendência. As marcas, para onde que elas têm que estar olhando para lançar uma marca própria? O que você acha que é tendência agora nos próximos anos? Se alguém disser que sabe quais são as tendências, está mentindo feio, né? Porque a gente não tem a menor ideia. Quando alguém me pergunta isso, eu falo, peraí que eu vou consultar minha bola de cristal. Né? Como é que a gente vai saber tendência? Gente, está tudo tão rápido, mas tão rápido, que fica difícil você... Mas existe uma coisa que é fato. Inovar, sair da caixa, pensar diferente. Porque se você faz isso, com certeza você vai conseguir surpreender. O ser humano está carente demais, né? Muito carente. O ser humano está muito carente. Eu digo sempre que a gente está vivenciando muito uma coisa que o meu filho, quando foi estudar na Itália, falava para mim, como assim? Você está sentindo solidão? Mãe, você não tem ideia do que é sentir solidão no meio de 100 pessoas. Hoje o ser humano sente solidão no meio de muita gente. É a solidão, esse sentimento de solidão é de não atendimento ou aos seus valores, ou aos seus sonhos, ou a incapacidade de buscar alguma coisa. Enfim, o ser humano sente solidão. Qualquer coisa que você for fazer, do tipo pensar num produto ou num serviço, lembra que é para um ser humano que sente solidão. Sensacional. Sente solidão. Vou fazer um desinfetante. Tenta uma fragrância. Porque assim, né? Desinfetante. Você, por um acaso, sabe que tamanho tem uma bactéria? Nada. Nem vê a tal da bactéria. Então, o desinfetante mata uma coisa que é invisível. Então, você nem sabe se ele mata mesmo ou não mata. Então, essa parte do desinfetante em si está escrito, mas ninguém nem usa como desinfetante, tem que ser puro, né? Bota na água. Então, está usando o quê? Cheirinho. Cheirinho. O que a mulher brasileira quer? Cheiro de casa limpa. Mas mais ainda, ela quer que a família dela chegue e faça. A minha mãe tem carinho por mim. Ela mantém a casa limpinha para mim. A minha mulher é o máximo. Meu marido é um cara, olha o que ele comprou. Sabe? Sim. Então, trabalha olfato. Trabalha memória olfativa. Trabalha o que isso aqui conversa com isso aqui. O que isso aqui conversa com isso aqui, com isso aqui. O que isto conversa com isto, com isto, com isto. Aí nós estamos falando de alimento. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu falo para quem vai fazer um achocolatado? Cara, tenta aquela fórmula da Nestlé antiga, porque não tem mais. Está todo mundo querendo aquela barra de chocolate, que a gente tinha gosto de chocolate mesmo, não sei se vocês lembram. Hoje não tem mais. Vamos fazer uma paçoquinha, que hoje só tem açúcar e as pessoas não querem mais. Quem é o meu consumidor? Quem é meu público-alvo? Primeira coisa, quem é meu público-alvo? É 50 a mais, é 40 a menos? Quem é o teu público-alvo? Quem é o público que você quer alcançar? Quais são os valores que esse pessoal tem? O que esse pessoal quer? Porque não existe mais a menor possibilidade de você desenvolver algo atrás de uma mesa e enfiar a goela abaixo de alguém. Não existe mais não existe a menor possibilidade. Sai de trás da mesa, levanta o bumbum da cadeira, sai de trás da mesa e vai lá descobrir como é que se atende demanda reprimida. Porque a demanda reprimida, atender a demanda reprimida é o que vai fazer você fazer sucesso. Às vezes eu estou na minha casa e fico, eu tenho 66 anos, e aí tem dificuldades que a gente tem, né? E eu fico pensando, nossa, alguém podia inventar um negócio. Por quê? Porque ninguém olha, porque não está olhando. Se estivesse olhando, estava criando coisa da necessidade daquele público. Isso funciona sempre. Da mesma forma, o posicionamento. Se você você está fazendo marca própria para o dia por cento, que o público do dia é medium, CD, não dá para você pôr um produto tipo da EC, de marca própria, porque é para o público A e A, B. Então, entenda quem é o teu público, entenda qual é o posicionamento, entenda como você vai surpreender. Ontem eu disse uma coisa para um cliente meu.
Não, mas Neide, mas isso vende bastante. Dá para você entender que a gente está construindo uma marca que tem um propósito. Democratizar, parará, parará, ok. Pensa uma coisinha, meu bem. Pobre não tem dinheiro, mas tem muito bom gosto e merece respeito. Põe isso na sua cabeça, que daí você vai entender o que a gente precisa desenvolver. Cara, tem coisa mais lógica? Ah, não, mas... Para. Vai fazer bem feito. Eu digo sempre, vai cheirar 8 horas. Se não cheirar 8 horas, não vai fazer a marca própria do desinfetante, do limpador, eu sei lá o quê, entendeu? Vai fazer a sopinha, vai a fralda. Qual é a necessidade hoje de troca? Tem que durar quanto? Quanto tempo tem que durar uma fralda para ela não começar a vazar? É atender o mínimo do respeito que você tem que ter para o seu consumidor. Perfeito. Não tem mais essa de enfiar goela abaixo nada para ninguém. Exato. E faz parte dos valores de cada um também, porque se você entender que você tem dentro dos seus valores respeitar o outro, quando você está desenvolvendo, você está respeitando o outro, porque já está, né, dentro, já está no DNA. Esse respeito que você precisa ter pelo próximo. Senão, porra, não cria nada, vai lavar roupa, vai lá, vai, sei lá, vai fazer alguma outra coisa. Não fica criando, sem compromisso de criar. Vai fazer o que todo mundo faz. Quando a pessoa fala que não quer entender nada de computador ou de tudo que tem de novo, fala, gente, ó, mas é uma coisa, hein, até pra catar cana, hoje em dia precisa estar lá, saber mexer no painel da máquina. Se não souber, não adianta mais também, porque acabou lá o negócio de cortar cana. Não dá mais. Então... É essa vontade de se melhorar. Antigamente o povo dizia, ai, ninguém me motiva aqui nessa... Ai, eu não tenho motivação. Ai, o povo não me motiva. Cara, pelo amor de Deus, você se motiva. Exatamente. Acorda de manhã, se motiva, dá graças a Deus que você enxerga, ouve, fala, tem perna, braço, e vai à luta. Vai se motivar, vai fazer alguma coisa, não é? Exato. Fica esperando os outros, não. Aliás, isso é um conselho para as mulheres. Não fique esperando ninguém te valorizar. Se valorize. Comece se valorizando. Tem mulher que acha que, ai, não, porque não sei quem não me valoriza, não se valoriza. Mas esquece. Se valoriza. Exatamente. Começa se valorizando, não é? Se você se valorizar, quem vai te valorizar? Qualquer ser humano tem que fazer isso. As mulheres, principalmente. Principalmente as mulheres. Às vezes buscam no próximo a sua valorização. Ou no filho, ou no companheiro, ou no pai. Não busca nada. Se valoriza. Eu sou o máximo. Eu ia falar um palavrão, não vou mais. Entendeu? E vá em frente. E acredite que é. Acredite que é. Porque desse jeito você vai ser e vai conseguir realizar tudo aquilo que deseja realizar, independente do outro. Isso é muito importante. Perfeito. Né? Uma verdadeira italiana. Exatamente, entendeu? Liana, que conversa boa, né? Não, fala sério, Cleber. Você tem a pergunta, o X da questão aí? Na manga? Não, eu estou satisfeito já. Acho que ela já... Eu estou tentando lembrar com a história. Não, mas se a gente acabar o episódio e você esquecer, vai ter que gravar. Vai ter depois, que voltar. Vai voltar para um outro episódio para contar. Com a massa pronta, com a massa feita e o molho de tomate no vidro. Exatamente. Aí você vai fazer aqui para nós um fusilli. Nonossa, pelo amor de Deus, sim. meu sonho. Não, meu sonho. Mas você sabe que é muito engraçado? Era o meu sonho. De comida italiana eu faço todas, né? Há quem diga que é a melhor parmegiana, há quem diga que é a melhor grispella, que é um bolinho que a gente faz no Natal. Nossa. Há quem diga que é o melhor fusilli, o melhor ravioli, o melhor... Nossa. E o pior de tudo, você não sabe. Eu não tenho receita. Faz a olho. É tudo a olho. E aí o povo quer receita. Eu faço pão, eu faço focaccia. E Meu Deus. eu adoro fazer. Adoro. Faço pão de linguiça, pão de tudo quanto é jeito, fermentação natural, aquelas coisas, sabe? Eu adoro. E vou criando, e vou fazendo, vou inventando. E aí o pessoal quer receita. Aí eu falo, então, eu não tenho, mas ó, você faz assim, você põe pão de farinha, aí você vai pôr. Aí eu comecei a medir um pouco, que as pessoas pensam que eu não quero dar receita. Não é que eu não quero. Eu não tenho. Eu faço tudo como minha família sempre fez. Uma boa química é tudo aqui. Eu vou fazer um bolo de mistura. laranja, batedeira, tá doido? Minha mãe sempre bateu na mão, que manda batedeira. Você vai lá, bota, vai colocando, vai, né? E faz o bolo e tá tudo certo. Você faz assim,
Você vai ver como vai ficar bom. Não, mas vamos ter que marcar o segundo encontro, Cléia. Com certeza. Que daí o coffee vai ser por conta dela. Exatamente. Com certeza. Neide, foi um prazer te receber aqui. A gente já está finalizando. Obrigada. Foi um bate-papo assim, mais que delicioso. Conhecer a sua história, a sua força, a sua garra, sabe? Uma pessoa enérgica, gostosa, uma energia positiva, que dá muita força pra gente, que não teve essa força dos exemplos que você trouxe da sua família e passar essa força pra gente, não só pra gente estar aqui com você, mas pra quem tá assistindo a gente, foi assim, um privilégio muito grande, de verdade. Muito obrigada. Muito obrigada. Verdade mesmo, verdade mesmo. Obrigado pela presença, obrigado por compartilhar conosco aí toda essa experiência, conhecimento vasto que você tem. E agora naquela câmera eu quero dizer o seguinte, a Neide vai falar, para encontrar a Neide, como que se faz? Os contatos da Neide naquela câmera lá, os canais. Bom, para encontrar a Neide, tem a minha empresa Montesano Negócios, que a gente tem auditorias em empresas, sistema de qualidade, fazemos todos os projetos de marca própria, de próprias marcas, enfim, www.montesanonegocios.com.br. Ou mesmo nas redes sociais, nós estamos em todas elas, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. E a Neide mesmo, deixo inclusive meu celular, 11 98713 8245. E só tenho esse, viu? Não tenho 2, 3, 4, porque é esse aí. Eu sou eu, né? Assim, profissional, pessoa, eu sou pessoa, né? Então, tá tudo junto, tudo no mesmo celular. É só ligar nele, 11, aliás, pode ser que eu não atenda, porque eu estou sempre em reunião, fazendo, mas eu retorno. Pode deixar lá um WhatsApp, que eu faço questão de retornar. Porque o maior patrimônio que eu tenho, eu quase morri, foram 9 dias entubada de Covid. O maior patrimônio que eu tenho na minha vida são amigos. E acho que Deus criou esse negócio de produto, de serviço, de trabalho, para aproximar pessoas com mesmos propósitos e mesmos valores. Então, eu adoro conhecer pessoas e estar próximo de pessoas. É isso que me faz ficar viva. Agradeço muito vocês. Perfeito, Neide. Perfeito. Bom, sério. E eu tenho certeza que quem nos acompanhou nesse episódio gostou muito do que viu. Agora, informação boa, ela só faz sentido se é para você e para um amigo, para um familiar. Por isso, não deixe de compartilhar esse podcast, que é importante que essa informação propague. Não deixe de cadastrar nos nossos canais e principalmente lá no YouTube. Episódio novo vai te alertar. Procure acompanhar os episódios e transmitir informação, que é fundamental. Lembrando, para esse podcast existir, nós temos aqui os mantenedores do podcast, que é o NewX, uma exchange que traz soluções em ativos digitais para vocês, Ava Educacional, a plataforma que você pode aprender muito mais sobre o mercado de ativos digitais. Iliana e eu ficamos por aqui, te esperamos no próximo episódio do X da Questão. Até lá!